Agora, 4h41. Neste final de semana, novas imagens e depoimentos sobre a atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esquentaram ainda mais o clima em Brasília. Novas imagens reforçaram a falta de atuação de agentes do GSI nos atos do dia 8 de janeiro. Vários parlamentares, inclusive alguns da base aliada do governo Lula, pedem a instalação de uma CPI justamente para investigar o ataque aos prédios dos três poderes. Para debater esse assunto, nós recebemos aqui o Coronel Meira, deputado federal do PL de Pernambuco, ainda não está conectado, mas já temos o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muitíssimo boa tarde, Piotr, todos vocês que fazem essa emissora verdadeiramente independente do país, a Jovem Pan, e é uma honra, uma alegria estar aqui novamente nos prós e contras. Senador, deixa eu pegar um argumento que o Zé Maria nos trouxe há pouco, que um grupo de parlamentares está pedindo o afastamento e a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, usando exatamente os argumentos do Supremo Tribunal Federal para manter a prisão de Anderson Torres. E eles estão usando o mesmo argumento. Há pouco também a Câmara deve instalar essa semana a CPI do MST. O MST invadiu uma unidade da Embrapa, que é patrimônio público, é uma empresa de pesquisa do governo federal, e não está sendo chamado de antidemocrático pelo Supremo. Não está, digamos, no inquérito dos atos antidemocráticos. Ué, qual a diferença de invadir uma das sedes dos três poderes, ou o próprio Palácio do Planalto, e uma unidade de pesquisa da Embrapa? Não está faltando, não está tendo tratamento não equânime nessa questão? A gente tem que pensar na Constituição brasileira. Todos somos iguais perante a lei. É o que está na Constituição, que precisa ser obedecida. Olha, Piotr, a gente vê um agravamento dessa terra de narrativas. O Brasil virou, né, a terra dos dois pesos e duas medidas, né? Para quem faz parte do sistema, tudo é aceito, recebe as imagens aí de forma editada no mesmo dia do dia 8 de janeiro, quando começam a aparecer imagens diferentes, aí a narrativa já começa a ser encontrada outra. Uns não queriam a CPMI até ontem, agora já querem a relatoria e a presidência, né? E esse governo é um governo, a história do PT é uma história de cooptação, né? Então, a gente, quando vê um presidente da República levando o Stedley, o coordenador geral do MST, para a China, é como se passasse uma mensagem para a população que está apoiando. Não adianta agora vir dizer que não concorda, e tu estava lá semana passada, na China com ele, né? Inclusive tem uma foto do Stedley ao lado do diretor da Polícia Federal, do Novo, da Polícia Federal. Então, esse caos institucional que a gente está vivendo no Brasil hoje, é preciso muito calma nessa hora, né? Preciso os parlamentares de bem não se intimidarem, né? Eles procurarem se posicionar de forma firme. A gente percebe uma oposição que hoje está muito consciente, unida, querendo buscar a verdade sem pré-julgamento, né? E a gente espera que o Brasil passe dessa fase da mentira, né? Da vingança, do rancor, para algo mais propositivo, com base na verdade. Agora, o governo está completamente perdido, né? A gente percebe nas declarações contraditórias, cansado, o governo já cansado, e que isso não é bom absolutamente para a nossa República. Senador, vamos lá, para essa CPMI que agora, diante dos fatos novos, embora o senador Pacheco, presidente do Congresso, tenha adiado isso, e obviamente que atua sob pressão do governo, ele que deve ao governo federal a reeleição dele. Eu sempre costumo dizer aqui, Arthur Lira não deve ao governo a reeleição, foi ele que fez, digamos, toda a articulação. Rodrigo Pacheco, o senhor foi candidato ali também, retirou a candidatura no último momento, mas Rodrigo Pacheco teve o apoio explícito do governo, né? Mas, enfim, foi sob pressão do governo que ele não fez aquela sessão conjunta da Câmara e do Senado para instalar a CPI ainda na última terça-feira. Com relação agora ao governo ser favorável à CPMI e estar interessado na presidência e na relatoria, como é que vai ficar essa divisão de poder? Como é que os partidos de oposição, que são os autores justamente, os que assinaram primeiro essa CPMI, vão reagir? Há possibilidade de barrar isso, porque essa CPMI está muito clara, inclusive até para investigar as omissões do governo. Foi a razão dela existir.
Agora, e a razão pela qual o governo não queria que ela existisse, se o governo for investigar ele próprio, a CPMI perde a razão principal. Mas é isso que querem, né, Piotr? Querem blindar, como blindaram na CPI de 2 anos atrás, que eu participei como titular, e eles pegaram o controle. O objetivo era o quê? Só palanque político para desgastar o governo federal, e não deixaram a gente investigar, que fazia parte do requerimento que deu origem à CPI, os estados e municípios que receberam bilhões de reais, ou seja, a turma deles. Você vê que os senadores que estavam no comando daquela CPI, meses depois, estavam abraçados com Lula. Durante a CPI, abraçados com Lula. E não deixaram investigar os governadores e prefeitos do PT, por exemplo, como aquele calote da maconha, que eu já falei várias vezes, né? E ficou demonstrado algo muito estranho naqueles recursos. Olha, você falou uma coisa muito inteligente. O Arthur Lira não deve a eleição dele ao presidente Lula. Ele vai ser o fiel da balança, né? Na verdade, nessa CPMI, o Arthur Lira vai ser o fiel da balança. O Rodrigo Pacheco, com todo respeito à pessoa do nosso presidente aqui, está deixando o Senado virar um puxadinho do governo Lula. Não é porque ele foi para a China também nessa comitiva extravagante, não. Mas é porque, em momentos de crise, quando a gente precisa discursar, e nós estamos aqui para falar, nós somos pagos para denunciar. Você tem ideia de que hoje o Senado está fechado? O plenário do Senado hoje, que a gente sempre fez discurso aqui, está fechado. Quinta-feira, Adalberto, quinta-feira, na véspera do feriado, quando surgiram aquelas imagens do general do Lula recebendo os invasores, servindo água à equipe dele, fecharam o plenário do Senado. A gente ia fazer a repercussão daquilo, pronunciamentos, e não deixaram. Então, a sociedade está acompanhando tudo isso, e eu acredito que vai ficar muito feio para o Senado, para a Câmara, para a República, se blindarem essa comissão de novo, colocando figuras que não vão querer, governistas, que não vão querer investigar o que tem que ser investigado. Senador, fechar Congresso é coisa de ditadura. Claro que as coisas são completamente diferentes, mas na quinta-feira estava fechado e hoje está fechado também, ou seja, os parlamentares não podem ir lá fazer os discursos de praxe, ou seja, falar do parlatório? Não, você acredita nisso? O plenário está fechado, né? E a gente precisa denunciar isso. A população precisa saber que isso está acontecendo naqueles que se arvoram defensores da democracia. Defensor da democracia de quem? Porque na hora que começa a pegar para o governo, Lula, se fecha o plenário. Eu estava conversando com os funcionários aqui há pouco tempo, por questão de ética, até para preservar emprego, eu não vou falar nomes, mas eles colocaram para mim que nunca na história centenária do Senado aconteceu isso, né? Que bastavam 2 senadores, 3 estarem lá para abrir, e se abria. Aí tem uma nova determinação do presidente da casa dizendo que tem que ter os senadores da mesa, tem que ter pelo menos um da mesa para abrir. Ora, que é isso? Nós somos 81, se 2 não puderem abrir para fazer sessão de discurso, não tem cabimento. Então, vou reclamar amanhã isso no plenário do presidente Rodrigo Pacheco, que isso é inadmissível. Senador, rapidamente, o senhor está se propondo também a presidência ou a relatoria dessa CPMI? Olha, eu estou a serviço do país, Adalberto. O jogo é bruto. O jogo é muito bruto aqui. O governo até ontem, vamos dizer assim, né, não queria de jeito nenhum essa CPMI. Segundo parlamentares, ofereceu dezenas de milhões de reais de emendas, cargos, para que eles retirassem a assinatura, como não colou, como a sociedade está cobrando, está em cima, agora o governo muda a postura para blindar. Eu estou à disposição para servir o Brasil, né? Em qualquer posição que eu esteja, ou que esteja de fora, ou que esteja, enfim. Então isso faz parte de um diálogo que está acontecendo e nós estamos à disposição para buscar, você pode ter certeza, né? Que haja justiça nesse país, porque a justiça hoje é de um homem só.
Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Boa tarde ao senhor. Só preciso informar que o Coronel Meira, que também estava convidado para esse debate, teve um problema técnico. Infelizmente, não conseguimos fechar o sinal, ele não pôde participar, mas haverá outras oportunidades, até porque esse é o tema da semana. Na quarta-feira, muito provavelmente, deve ser instalada essa CPI mista dos atos do dia 8 de janeiro.